Olá, eu sou a Marina e eu tô aqui para te apresentar o processo de avaliação neuropsicológica. O processo de avaliação neuropsicológica, ele visa responder uma pergunta do que explica melhor algum prejuízo ou alguma potencialidade, alguma funcionalidade, considerando tanto os aspectos cognitivos quanto os aspectos emocionais, tanto os aspectos do desenvolvimento, né, desde o neurodesenvolvimento até o declínio cognitivo, juntando essas informações para entender o que explica melhor. Eu costumo dizer que é parecido com isso aqui, ó. Então, se a gente olhar bem lá no fundo, a gente vai ver que tem uma esfera lá dentro, né? Vocês conseguem observar? Só que essa esfera está linkada com um monte de coisas. Então eu tenho que entender, por exemplo, no prejuízo da atenção da infância. Será que a infância, né, a atenção, está justificando o prejuízo que aquela criança ou adolescente está tendo? Será que é a escola, um método? Será que é alguma questão relacionada à memória, então a atenção até funciona, mas não memoriza? Ou será que é a ansiedade que vem e atrapalha essas funções cognitivas? Ou será que tem alguma questão no corpo mesmo, enxerga bem, ouve bem, tem alguma questão no cérebro, alguma questão bioquímica, né? Então relacionado à questão hormonal ou alguma outra coisa que pode explicar melhor. E aí nessa parte a gente conta com a avaliação dos nossos colegas profissionais médicos. Ou o que mais, né? O que explica melhor esse prejuízo que a gente pode observar aqui e como esse prejuízo impacta nas outras funções cognitivas. Pensando nisso, esse processo de avaliação neuropsicológica conta com uma primeira parte, que é uma anamnese, para entender aspectos gestacionais, do parto, os primeiros anos do neurodesenvolvimento, como que foi esse percurso, né, essa história clínica desse prejuízo que está acontecendo quando o objetivo da avaliação é responder uma pergunta, né, de aquela função está indo bem por quê, né, o que explica melhor esse prejuízo. Então, eu vou conseguir, através da anamnese, que eu falo que é a alma da nossa avaliação, definir o percurso, né, a história desse prejuízo, não só na infância, mas também no idoso, né, entender o percurso desse sintoma. Se é algo que é de agora, se sempre foi assim, se está pior agora, mas antes já acontecia. Então, o que explica melhor o percurso disso que eu estou querendo investigar? Então, após a anamnese, e aí quando dependendo da faixa etária, vai ser com pais, o paciente, a escola, os profissionais, no adulto e no idoso, também com alguns membros da família, vai ser importante, para entender esse conjunto de informações e depois, junto com o paciente, nós conseguimos aplicar alguns testes, alguns instrumentos neuropsicológicos para entender o funcionamento cognitivo. Desde testes de inteligência, porque a inteligência pode impactar nessas outras funções, desde aspectos da atenção, então testes atencionais de diferentes modalidades, testes de memória, não só a memória de longo prazo, né, mas a memória de trabalho que a gente usa para executar coisas, testes de percepção, alguns específicos de habilidades acadêmicas, de linguagem. Então vai depender muito do caso, né, de humor também, mas vai depender muito do caso para entender o que explica melhor o percurso disso que nós estamos querendo investigar. Depois da gente entender o que explica melhor, né, nós iremos produzir um laudo. O laudo neuropsicológico vai contar todas as etapas do processo que a gente vivenciou, os resultados também dessas etapas de investigação, mas também os resultados dos testes e, além disso, uma interpretação para entender como você funciona. É importante destacar que o objetivo da avaliação não é dar um diagnóstico. O objetivo da avaliação é mostrar um funcionamento. Então, mostrar como as suas funções cognitivas estão funcionando, quais são os impactos desses fatores que podem vir, né, a estar impactando nas suas funções cognitivas. E, em alguns casos, né, o perfil neuropsicológico condiz sim com uma hipótese diagnóstica, e eu gosto sempre de trabalhar com a equipe multiprofissional para a gente concluir esse raciocínio. E, né, outra coisa importante, que depois que a gente mapeia o que funciona bem, o que não funciona, através da avaliação e dos testes neuropsicológicos, nós também conseguimos observar o prejuízo, a potencialidade
e mostrar um horizonte terapêutico. Então, o que você faz com isso, né? Quais são os próximos caminhos que a gente orienta condizente com o que a gente encontrou na avaliação. Então, resumindo, é um processo investigativo para entender o que explica melhor. Ele gira em torno de mais ou menos 10 sessões, dependendo da complexidade do caso. Inclui a anamnese, a aplicação dos testes, a produção deste documento e a entrevista devolutiva, contando para vocês de uma maneira acessível, entregando esses resultados para vocês de uma maneira acessível para nós entendermos o que explica melhor. E é isso. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que explica melhor alguma questão, né, algum prejuízo ou uma potencialidade, podem contar comigo que eu vou estar à disposição para ajudar vocês a esclarecer dúvidas desse processo investigativo dentro de um contexto de avaliação neuropsicológica.